Então você compra um livro como esse e demora o quê? 10, 12 dias para fazer a leitura? A leitura de um livro pode acontecer de uma forma mais otimizada, tanto no que diz respeito ao tempo, para você conseguir ler mais rápido, quanto no que diz respeito a assimilar as informações da sua leitura, para você conseguir memorizar e aplicar melhor o que você leu com esse carinha aqui. O meu nome é Leonardo Camacho, estou muito feliz de poder falar com você sobre esse assunto. Eu amo leitura, eu leio 2, 3 livros por mês. Tem mês que eu até leio isso por semana, 2, 3 livros por semana, é verdade. Eu devoro livros. Agora estou fazendo mestrado e também tenho lido muitos artigos científicos e, consequentemente, menos livros. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês também serve para a leitura de artigos científicos. Se você está fazendo mestrado, assim como eu, ou doutorado, ou se você está na faculdade, essas dicas vão te ajudar bastante. Se você não está em nenhum desses contextos, se você está no mercado de trabalho ou estudando para concurso, essas ideias também lhe serão úteis, tá? E aonde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi isso de tanto ler, eu acabei desenvolvendo essas habilidades e eu também aprendi essa forma estudando e pesquisando. Tem um outro livro que é uma referência muito legal, que se chama Como Ler um Livro. Nesse livro sobre como ler livros, o autor explica a sistemática por trás de uma leitura eficiente. Então, o que é uma leitura eficiente? É aquela leitura que consome somente o tempo necessário para você absorver e processar as informações que você precisa. Então, o conceito-chave aqui é você começar a ler um livro, como esse aqui, por exemplo, o A Única Coisa, ou qualquer um que você queira ler. Obviamente, se aplica mais para livros não literários. Você precisa começar, idealmente, a ler o livro com alguma pergunta, alguma questão, algum ponto que você queira se aprofundar e que você acredite que essa leitura vá ao encontro daquilo que você está buscando. Poxa, Camacho, mas eu tô lendo esse livro aqui, esse é a única coisa, porque você indicou, eu cliquei no link que está aí embaixo na descrição, comprei o livro, tô lendo porque você indicou, eu não tenho nenhuma questão. Se você estiver lendo o livro porque alguém te indicou, é super legal, você olha a capa, olha aqui a parte de trás do livro, abre o livro, dá uma olhada aqui no índice, daí você vai ver os capítulos, vê se isso que está escrito aqui te desperta alguma curiosidade, algum interesse, se isso se conecta de alguma forma com algo que você está vivendo no trabalho ou na sua vida pessoal. Isso aí deve te dar um ímpeto, um direcionamento para te ajudar na sua leitura, tá? Então essa é a primeira coisa. Procure uma pergunta ou um ponto para você esclarecer de uma forma principal, vamos dizer assim. Procura o tema da sua leitura, tá? Isso vai te ajudar bastante. Quando você tiver isso mais ou menos claro, daí começa o processo de leitura. Como é que a gente aprendeu a ler? A gente aprendeu a ler assim, ó. Eu abro o livro, legal essa capa, deixa eu ler aqui a dedicatória, bacana, deixa eu passar aqui pelo sumário, legal. Cheguei no primeiro capítulo do livro, aqui ó, por exemplo, e vou começar a ler o livro da primeira até a última palavra, virando página por página. Cheguei aqui na última palavra, pum, acabei de ler o livro. É assim que a gente foi acostumado, ensinado a ler. Mas, gente, essa não é a melhor forma de ler um livro. No livro Como Ler um Livro, que também vai ter um link ali na descrição para você dar uma olhada, o autor ele fala sobre várias técnicas de você fazer uma leitura. Tá? Eu acabei experimentando todas várias vezes, eu cheguei numa combinação que para mim é super eficiente e eu já indiquei para outras pessoas, inclusive pessoas super jovens, de 17, 18, 19 anos, que estão em vésperas de começar a faculdade ou estão começando a faculdade. Já indiquei para pessoas mais velhas que estão fazendo uma segunda faculdade, ou já estão fazendo um doutorado, pessoas no mercado de trabalho. Então isso que eu compartilho com vocês aqui agora já foi testado por mim muitas vezes e por outras pessoas. E o passo a passo é o seguinte: chegou, pegou o livro, então você vai olhar a capa, vai ler a contracapa, vai ler a orelha, vai olhar o índice e vai buscar um ponto ou alguma questão. Passo número 0 é o que te habilita a fazer uma leitura mais eficiente. Depois disso, com essa pergunta em mente, você vai abrir o seu livro e você vai passar o olho nas páginas do seu livro, vai deixar um marcador de texto à mão, tá?
e você vai ler de uma forma rápida, de uma tal maneira que você consiga capturar as ideias das páginas e naquelas ideias que te chamarem a atenção relacionadas à questão que você quer responder ou aos pontos que você quer aprofundar, você vai grifar de amarelo com seu marca-texto. Olha aqui, por exemplo, essa página tem várias coisas grifadas de amarelo nela. Então você vai marcando de amarelo aquelas coisas que chamam a sua atenção nessa primeira leitura. Esse processo, como eu já estou acostumado, eu faço ele em no máximo 1 hora para um livro aqui de 240 páginas como este, tá? Nesse livro especificamente, eu demorei 40 minutos mais ou menos. É uma leitura super leve, super fluida, as letras são grandes, então é um livro mais agilizado. Então essa foi a minha primeira leitura. No livro todo, eu marquei vários pontos aqui de amarelo, ó, mais uma página aqui para vocês verem. Eu marquei vários pontos com meu marca-texto amarelo e eles vêm ao encontro de coisas que eu quero investigar nessa leitura. Essa é a minha primeira leitura, levanto, descanso o olho um pouquinho, dou uma volta, vou no mercado, tomo uma água, vou na academia, volto para continuar a leitura do livro. Essa segunda etapa, ela é dividida em 2 processos de leitura, tá? Então essa segunda etapa você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, você vai ver se tem algum capítulo do livro que te atraiu mais a curiosidade do que outro. E você pode começar por esses capítulos. Não necessariamente a leitura precisa ser linear do começo ao fim. Então, nesse processo eu também faço anotações, observações na leitura. Eu tenho um caderninho que eu levo do lado de cada livro, que eu registro algumas ideias. Eu vou escrever um artigo sobre tal coisa, eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma apresentação de PowerPoint, eu vou levar esse insight para uma reunião que eu vou ter amanhã, para um one-on-one com uma pessoa da minha equipe e tal. Então você vai fazendo anotações. E a última etapa da segunda leitura, que é a última etapa de se ler o livro, você vai aí sim lê-lo do começo ao fim. Só que de que maneira? Todo livro, todo autor coloca na sua obra trechos que são dispensáveis, vamos dizer assim. São coisas muito peculiares da história de vida desse autor, dessa autora, né? São informações de um contexto que não faz tanto sentido para você. Então, como você já passou pelo livro algumas vezes, você vai ter facilidade de perceber esses trechos que não são relevantes para você em função da pergunta que você tem em mente ou, de uma forma geral, aquilo não se encaixa com a sua vida. Então, esses trechos você pode só passar o olho, ler bem rapidamente e aí você consome o livro de uma forma mais atenta naquelas regiões que estão próximas das áreas que você grifou ou que você destacou com o seu marca-texto. Presta mais atenção ali, porque é ali que está o suco que você precisa, de fato, tirar. E você fazendo dessa forma, a sua leitura vai ser muito, muito, muito mais veloz e a sua absorção vai ser muito mais poderosa, porque você prestou atenção somente naquilo que é importante para você. Tá? Esse livro aqui, por exemplo, eu demorei menos de um dia, aproximadamente 6 horas e pouquinho para ler esse livro inteiro. Como eu peguei ele para ler num sábado, eu fiz tudo num dia só, então foi bem tranquilo. Eu indiquei esse livro para um grande amigo meu, uma pessoa muito inteligente. Eu perguntei, e aí, cara, quanto tempo você demorou para ler o livro? Ele demorou 16 dias. Compartilhei com ele essas técnicas, ele voltou para casa, leu um outro livro, mais ou menos do mesmo tamanho, e ele leu esse outro livro em 3 horas. Né? Então, impactou significativamente o tempo que esse meu amigo leva para ler e ler com qualidade. E aí tem uma dica adicional aqui, que é a seguinte: para aumentar o seu compromisso com o livro, é interessante você estabelecer 2 entregas que você vai fazer para você mesmo ao acabar o livro. Pelo menos 2. Eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu gosto de assumir o compromisso comigo mesmo de, ao fim da segunda leitura, detectar qual é a principal parte do livro. Daí eu deixo anotadinho aqui na primeira página, na página de rosto. Deixo anotadinho aqui qual é a principal, onde está a principal trecho desse livro. Então esse é o meu primeiro compromisso comigo mesmo. E o segundo compromisso comigo mesmo é, ao final do livro, escrever alguma coisa ou gravar um vídeo sobre esse material que eu li. E aí, dessa forma, eu adquiro conhecimento para mim e também passo para frente.
E são essas as dicas, os métodos que eu tenho por hoje para dividir com você. Espero que tenha sido útil. E se foi útil, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar demais. Eu estou literalmente começando esse canal e preciso de ajuda e de parceria. Muito obrigado.